Você já parou para observar como pisa no chão? A maioria das pessoas nunca fez isso. Caminhar é um ato tão automático, tão integrado à rotina, que raramente se torna objeto de análise. Levantamos a cama, atravessamos a casa, subimos escadas, percorremos ruas, entramos e saímos de carros, tudo sem pensar na maneira como nossos pés tocam o solo. No entanto, é justamente nesse gesto aparentemente simples e repetido milhares de vezes por dia que pode estar escondido um dos maiores sabotadores da saúde das suas articulações. O desgaste articular não costuma começar com um estalo dramático ou uma dor incapacitante. Ele começa de forma silenciosa, discreta, quase imperceptível, como uma pequena falha mecânica em uma engrenagem que continua funcionando, mas já não opera da maneira ideal. As articulações foram projetadas para suportar impacto, distribuir carga e permitir movimento com eficiência. Joelhos, quadris, tornozelos e até mesmo a coluna trabalham em conjunto, como peças interdependentes de um sistema complexo. Quando você pisa no chão, não é apenas o pé que recebe o impacto. A força sobe pelo tornozelo, passa pelo joelho, alcança o quadril e repercute na lombar. Em um corpo alinhado, essa força é absorvida e redistribuída de maneira harmoniosa. Mas quando existe um desalinhamento, por menor que seja, o equilíbrio se altera. Um pé que gira levemente para dentro, um joelho que colapsa sutilmente ao sustentar o peso, um quadril que compensa uma fraqueza muscular. Tudo isso pode transformar uma caminhada comum em uma sequência contínua de microagressões às articulações. O problema é que essas microagressões não doem imediatamente. O corpo é incrivelmente adaptável. Ele compensa, ajusta, redistribui tensões e encontra maneiras de continuar funcionando. Só que cada compensação cobra um preço. Uma sobrecarga constante em um dos lados do joelho pode gerar desgaste desigual da cartilagem. Uma pisada excessivamente para dentro pode aumentar a pressão na parte interna da articulação. Um apoio predominante na lateral do pé pode sobrecarregar tornozelo, se alterar o eixo do quadril. E assim, passo após passo, dia após dia, ano após ano, o desgaste vai se acumulando. Muitas pessoas acreditam que problemas articulares são consequência inevitável da idade. É comum ouvir que dor no joelho é coisa de quem já passou dos 50 ou que estalos ao se levantar são normais. No entanto, a idade raramente é a única responsável. O que realmente pesa é a repetição. Se você dá, em média, 5 a 8 mil passos por dia, estamos falando de milhões de impactos ao longo dos anos. Se esses impactos acontecem com desalinhamento, o efeito cumulativo pode ser significativo. Não se trata de um grande trauma, mas de pequenos erros repetidos incontáveis vezes. Observe, por exemplo, o desgaste do seu sapato. Muitas vezes ele revela um padrão que você nunca percebeu conscientemente. Um lado do seu lado mais gasto que o outro, a parte interna do calcanhar afundada, a região frontal deformada. O calçado conta uma história sobre a forma como você distribui seu peso. E essa história pode indicar que determinadas áreas das suas articulações estão sendo mais exigidas do que deveriam. O corpo, quando submetido a uma sobrecarga constante, responde com inflamação leve e persistente. Essa inflamação, inicialmente discreta, pode evoluir para dor recorrente, rigidez ao acordar ou desconforto ao subir escadas. Além disso, o estilo de vida moderno intensifica o problema. Passamos horas sentados, enfraquecendo músculos essenciais para a estabilidade da marcha. Glúteos pouco ativados, abdômen relaxado, panturrilhas encurtadas, quadríceps descondicionados alteram a forma como caminhamos. Quando esses músculos não cumprem adequadamente sua função de estabilização e absorção de impacto, as articulações assumem a carga extra. É como se a estrutura rígida do corpo tivesse que compensar a ineficiência do sistema de amortecimento muscular. Com o tempo, essa sobrecarga se manifesta. Alguns padrões de caminhada são especialmente prejudiciais. Há quem caminhe com os pés excessivamente voltados para dentro, o que pode gerar um colapso do joelho para a linha medial. Outros mantêm os pés muito abertos, aumentando a pressão lateral. Há também aqueles que dão passos curtos e rígidos, quase sem flexionar adequadamente o joelho, transformando cada contato com o solo em um impacto mais seco. E existe ainda a inclinação constante do tronco para frente, que aumenta a compressão sobre as articulações inferiores. Nenhum desses padrões surge do nada. Eles podem ser resultado de encurtamentos musculares, fraquezas específicas, hábitos antigos ou até mesmo calçados inadequados. O mais preocupante é que o corpo nem sempre avisa de maneira clara. Em vez de dor intensa, ele pode emitir sinais sutis. Uma sensação de peso nos joelhos ao final do dia, um leve inchaço após longas caminhadas, estalos frequentes ao se levantar, rigidez matinal que melhora depois de alguns minutos em movimento. Esses sinais costumam ser ignorados, tratados como algo passageiro.
No entanto, eles podem indicar que as articulações já estão lidando com um padrão de sobrecarga repetitiva. Outro fator que agrava o desgaste é o excesso de peso. Cada quilo adicional aumenta significativamente a carga sobre os joelhos durante a caminhada. Quando esse peso extra se soma a um desalinhamento biomecânico, o impacto se multiplica. O resultado é um ambiente propício para o desgaste precoce da cartilagem. A estrutura que recobre as extremidades ósseas permite que o movimento ocorra de forma suave. Uma vez comprometida, a cartilagem não se regenera com facilidade, o que torna a prevenção ainda mais essencial. É importante entender que o desgaste articular não acontece de um dia para o outro. Ele é o produto de uma soma de fatores: padrão de marcha inadequado, fraqueza muscular, sedentarismo, sobrepeso, calçados impróprios e falta de consciência corporal. A combinação desses elementos cria um cenário em que as articulações trabalham além do ideal. E quanto mais tempo isso se prolonga, maior a probabilidade de surgirem dores persistentes e limitações funcionais. Talvez o ponto mais delicado dessa questão seja justamente o fato de que caminhar é visto como algo sempre positivo. E, de fato, caminhar é uma das atividades mais naturais e benéficas para o corpo quando realizada com alinhamento adequado. O problema não está no ato de andar, mas na forma como ele é executado. Um pequeno desvio repetido milhares de vezes pode ser mais prejudicial do que um grande erro ocasional. É a constância do movimento desalinhado que transforma algo simples em um fator de risco silencioso. Perceber isso não significa entrar em estado de alerta constante ou desenvolver medo do movimento. Pelo contrário, significa assumir um papel ativo na própria saúde. Observar a maneira como você anda é um gesto simples, mas poderoso. É o início de uma mudança que pode evitar dores futuras, tratamentos longos e até procedimentos mais invasivos. Afinal, se o desgaste acontece aos poucos, a correção também pode ser gradual e eficaz. Antes que a dor se torne intensa ou limitante, o corpo costuma oferecer pistas. A questão é se estamos dispostos a notá-las. Talvez você já tenha sentido desconforto ao subir escada ou ao permanecer muito tempo em pé. Talvez já tenha percebido que um joelho parece mais sensível que o outro ou que seus sapatos se desgastam sempre no mesmo ponto. Esses detalhes, quando observados com atenção, revelam muito sobre o padrão de movimento que você repete diariamente. E é justamente nesse ponto que surge uma pergunta inevitável. Como saber, com mais clareza, se a forma como você anda está realmente prejudicando suas articulações? Como distinguir um simples cansaço de um sinal precoce de desgaste? A resposta começa com algo ainda mais simples do que você imagina: aprender a se observar. E é sobre isso que precisamos falar a seguir. Aprender a se observar pode parecer algo simples, mas a prática exige atenção, honestidade e disposição para enxergar detalhes que sempre estiveram ali, passando despercebidos. Depois de compreender que a forma como você anda pode influenciar diretamente o desgaste das suas articulações, surge uma necessidade natural de descobrir se o seu próprio padrão de movimento está contribuindo para esse processo silencioso. Afinal, não basta saber que o problema existe, é preciso reconhecer se ele faz parte da sua realidade. O primeiro passo é entender que o corpo quase nunca falha em se comunicar. Ele pode não gritar no início, mas sussurra. Pequenas dores ao final do dia, desconforto ao subir escadas, sensação de rigidez ao acordar ou leve inchaço após uma caminhada mais longa não surgem por acaso. Muitas vezes, esses sinais são interpretados como cansaço normal da rotina. No entanto, quando se repetem com frequência, indicam que algo está sendo exigido além do ideal. A diferença entre um desconforto passageiro e um sinal de alerta está justamente na constância. Se o incômodo aparece sempre na mesma região e em situações semelhantes, vale a pena investigar. Uma maneira prática de começar essa investigação é observar sua caminhada em um ambiente neutro. Caminhar em frente a um espelho ou pedir para alguém filmar seus passos pode revelar desalinhamentos que você nunca percebeu. Talvez seus pés apontem excessivamente para dentro ou para fora. Talvez um joelho pareça inclinar levemente em direção ao outro ao sustentar o peso do corpo. Talvez o tronco incline discretamente para um lado a cada passo. Esses detalhes, quando vistos de fora, tornam-se evidentes. E o que parece pequeno visualmente pode representar uma grande diferença na distribuição de carga ao longo dos anos. Outra pista importante está nos seus próprios calçados. O padrão de desgaste do solado é uma espécie de mapa da sua marcha. Se a parte interna do calcanhar está mais gasta, pode haver uma tendência de pisar inclinando o pé para dentro. Se o desgaste é maior na borda externa, pode indicar sobrecarga lateral. Quando o desgaste é excessivo na parte frontal, talvez você esteja impulsionando o passo de maneira inadequada. Esses sinais não são diagnósticos definitivos, mas funcionam como indícios valiosos de como seu corpo interage com o solo.
Além da observação visual, é essencial prestar atenção à sensação interna durante o movimento. Dor muscular e dor articular não são a mesma coisa, embora muitas vezes sejam confundidas. A dor muscular costuma ser mais difusa, aparece após esforço mais intenso e melhora com o aquecimento e a continuidade do movimento. Já a dor articular tende a ser mais localizada, profunda e pode piorar com impacto repetitivo. Se você sente uma pontada específica dentro do joelho ao descer escada, ou uma dor persistente no quadril após caminhar algumas quadras, isso merece atenção especial. O corpo raramente produz dor articular sem motivo. As regiões mais frequentemente afetadas por um padrão de marcha inadequado são os joelhos, os quadris, os tornozelos e a região lombar. Os joelhos, por suportarem grande parte do impacto da caminhada, são particularmente vulneráveis. Um desalinhamento leve pode concentrar pressão em um único compartimento da articulação, acelerando o desgaste da cartilagem. Os quadris, por sua vez, podem sofrer quando há compensações constantes para equilibrar um passo desalinhado. O tornozelo, sendo a primeira estrutura a receber o impacto, também pode manifestar instabilidade ou dor recorrente. E a lombar, muitas vezes esquecida nesse contexto, pode refletir alterações na base do movimento, já que qualquer desequilíbrio nos membros inferiores repercute na coluna. É importante também considerar o tempo de duração dos sintomas. Uma dor que desaparece completamente após alguns dias de descanso pode indicar apenas uma sobrecarga temporária. No entanto, quando o desconforto persiste por mais de 2 semanas, reaparece com frequência ou vem acompanhado de inchaço e sensação de instabilidade, torna-se prudente buscar avaliação profissional. Fisioterapeutas e ortopedistas podem realizar análises biomecânicas detalhadas, identificar desequilíbrios musculares e sugerir correções específicas. Em alguns casos, exames de imagem são solicitados para avaliar o estado das articulações, mas muitas vezes a análise clínica do movimento já fornece informações suficientes. Existe ainda um aspecto psicológico importante nessa autoavaliação. Muitas pessoas tendem a normalizar a dor, acreditando que sentir desconforto faz parte da vida adulta ou do envelhecimento. Essa crença pode atrasar a busca por orientação e permitir que o desgaste avance. No entanto, dor não deve ser encarada como algo inevitável. Ela é um sinal de que o corpo precisa de ajuste. Ignorá-la é como ignorar a luz de alerta no painel de um carro que continua rodando sem manutenção. Também é fundamental desmistificar a ideia de que apenas atletas ou idosos sofrem desgaste articular. Pessoas jovens, aparentemente saudáveis, que passam longos períodos sentadas e depois realizam caminhadas sem preparo muscular adequado, podem desenvolver padrões de sobrecarga semelhantes. O sedentarismo enfraquece músculos estabilizadores essenciais para uma marcha equilibrada. Quando esses músculos não cumprem sua função, as articulações assumem a responsabilidade e o ciclo de desgaste começa de forma quase invisível. Ao observar seu corpo com mais atenção, você pode começar a perceber conexões que antes pareciam desconexas. Aquela dor lombar recorrente pode estar relacionada à forma como seus pés tocam o chão. O desconforto no quadril pode ter origem em um joelho que colapsa levemente a cada passo. Essa visão integrada do corpo ajuda a entender que as articulações não funcionam isoladamente. Elas fazem parte de uma cadeia de movimento em que cada elo influencia o seguinte. Esse processo de identificação não deve gerar ansiedade, mas consciência. A intenção não é criar medo de caminhar, e sim promover entendimento. Quanto mais cedo você reconhece um padrão inadequado, maiores são as chances de corrigi-lo antes que se transforme em um problema mais sério. Pequenos ajustes feitos no momento certo podem evitar intervenções mais complexas no futuro. Ao longo dessa observação, talvez você descubra que existe, sim, um desalinhamento leve, um padrão repetitivo que sobrecarrega determinada articulação ou uma fraqueza muscular que altera seu eixo de movimento. E essa descoberta, longe de ser motivo de preocupação excessiva, é na verdade uma oportunidade, porque identificar é o primeiro passo para transformar. Se o desgaste acontece gradualmente, a correção também pode acontecer da mesma forma, respeitando o ritmo do corpo e fortalecendo suas estruturas de sustentação. E é justamente aqui que surge a parte mais encorajadora dessa jornada, saber que a maneira como você anda pode ser ajustada. O corpo é adaptável não apenas para compensar erros, mas também para aprender novos padrões. Com orientação adequada, fortalecimento específico e pequenas mudanças no dia a dia, é possível redistribuir cargas, melhorar o alinhamento e reduzir significativamente o risco de desgaste precoce. Afinal, se o problema se desenvolve passo após passo, a solução também começa com um único passo, consciente, firme e direcionado para a proteção das suas articulações.
Se existe algo encorajador em tudo isso, é o fato de que o corpo humano não é apenas capaz de se adaptar a padrões ruins, ele também é extraordinariamente capaz de reaprender. Se o desgaste começou com pequenos desalinhamentos repetidos ao longo do tempo, a proteção das suas articulações também pode começar com ajustes simples, consistentes e conscientes. Não se trata de transformar sua caminhada em um movimento artificial ou rígido, mas de devolver ao corpo a mecânica natural para a qual ele foi projetado. O primeiro passo para essa mudança é a postura. A maneira como você posiciona a cabeça, os ombros e o tronco influencia diretamente o alinhamento dos membros inferiores. Caminhar olhando excessivamente para baixo projeta o peso do corpo para frente, aumentando a compressão sobre joelhos e quadris. Ombros tensionados e tronco inclinado alteram o centro de gravidade e forçam compensações ao longo da cadeia muscular. Ao manter a cabeça alinhada, o olhar direcionado para frente, os ombros relaxados, o abdômen levemente ativado, você cria uma base mais estável para que os passos ocorram de forma equilibrada. Essa simples reorganização postural já modifica a distribuição de carga nas articulações. A forma como o pé toca o chão também faz diferença significativa. Em uma marcha eficiente, o calcanhar realiza o primeiro contato, seguido pela transição suave do peso para a parte média do pé e, por fim, a impulsão pelos dedos. Quando esse ciclo é interrompido, seja por passos excessivamente curtos, rígidos ou por uma pisada que concentra impacto apenas na parte frontal, o amortecimento natural se perde. O impacto se torna mais direto e as articulações recebem uma carga mais abrupta. Ajustar o ritmo da passada, permitindo uma transição fluida entre apoio e impulsão, ajuda a restaurar o mecanismo de absorção de impacto que protege joelhos e quadris. Entretanto, postura e técnica sozinhas não sustentam a mudança se os músculos responsáveis pela estabilidade não estiverem preparados. O fortalecimento muscular é uma das estratégias mais eficazes para preservar as articulações. Glúteos fortes estabilizam o quadril e evitam que o joelho colapse para dentro a cada passo. Quadríceps bem condicionados ajudam a controlar a flexão do joelho durante o apoio. Panturrilhas ativas contribuem para a absorção e a propulsão do movimento. O core, conjunto de músculos que estabiliza a região abdominal e lombar, mantém o tronco alinhado e impede compensações excessivas. Quando esses grupos musculares trabalham de maneira coordenada, as articulações deixam de assumir cargas que não lhes pertencem. Alongamentos também desempenham papel essencial. Músculos encurtados alteram o eixo do movimento. Uma panturrilha rígida pode limitar a mobilidade do tornozelo, obrigando o joelho a compensar. Flexores de quadril encurtados podem puxar a pelve para frente, modificando a postura global. Posteriores de coxa tensionados influenciam a amplitude da passada. Ao restaurar a flexibilidade, você devolve às articulações a liberdade de movimento necessária para distribuir forças de maneira adequada. O equilíbrio entre força e mobilidade cria um ambiente mais seguro para cada passo dado. Outro elemento frequentemente negligenciado é o calçado. Sapatos inadequados podem reforçar padrões desalinhados. Solados excessivamente rígidos, completamente planos ou já deformados pelo uso alteram a maneira como o pé interage com o solo. Um calçado com amortecimento adequado e suporte compatível com seu tipo de pisada pode contribuir para a melhor distribuição de carga. Isso não significa depender exclusivamente do tênis para corrigir problemas, mas reconhecer que ele pode facilitar ou dificultar o alinhamento natural do movimento. O controle do peso corporal também merece atenção. Cada quilo adicional representa aumento significativo da carga transmitida aos joelhos durante a caminhada. Quando essa carga extra se combina com desalinhamentos, o desgaste tende a se acelerar. Reduzir peso, quando necessário, não é apenas uma questão estética, mas uma estratégia direta de proteção articular. Pequenas reduções já produzem impacto considerável na diminuição da pressão sobre as articulações inferiores. Para muitos casos, a reeducação da marcha pode ser um processo estruturado. Profissionais especializados conseguem identificar padrões específicos de desalinhamento e propor exercícios corretivos personalizados. Esse acompanhamento é especialmente útil quando já existe dor persistente ou histórico familiar de problemas articulares. A correção não precisa ser brusca. Ao contrário, mudanças graduais permitem que o corpo se adapte de maneira segura, substituindo padrões antigos por novos movimentos mais eficientes. Também é importante pensar em variedade de estímulos. Alternar caminhadas com atividades de baixo impacto, como bicicleta ou natação, reduz a repetição contínua do mesmo padrão de carga. O corpo responde melhor quando recebe estímulos variados, fortalecendo diferentes grupos musculares, preservando estruturas articulares. A longo prazo, essa estratégia contribui para um sistema de movimento mais equilibrado.
Algumas pessoas buscam suporte adicional em alimentação e suplementação, sempre com orientação profissional. Nutrientes adequados ajudam na manutenção da saúde articular e muscular. No entanto, nenhum suplemento substitui o ajuste biomecânico e o fortalecimento adequado. A base da proteção está no movimento consciente e na construção de um corpo preparado para sustentar esse movimento. O aspecto mais poderoso dessa transformação é perceber que você não está condenado a repetir padrões prejudiciais. O corpo aprende. Ele registra novas formas de pisar, de distribuir peso, de alinhar joelhos e quadris. Com prática consistente, o que antes exigia atenção consciente passa a acontecer naturalmente. Assim como o desgaste foi construído pela repetição, a recuperação do equilíbrio também se consolida pela repetição de movimentos mais eficientes. Proteger suas articulações não significa evitar caminhar ou reduzir drasticamente suas atividades. Significa caminhar melhor. Significa fortalecer o que sustenta, alongar o que limita, alinhar o que está desalinhado e observar o que antes passava despercebido. Pequenos ajustes feitos hoje podem evitar dores crônicas amanhã. A diferença entre um futuro de limitação e um futuro de mobilidade muitas vezes está na disposição de prestar atenção aos detalhes do presente. No fim, a pergunta que iniciou essa reflexão continua ecoando de forma mais consciente. Você anda assim? Talvez agora ela carregue outro significado. Não é apenas uma dúvida sobre postura, mas um convite à responsabilidade sobre o próprio movimento. Cada passo que você dá pode ser uma fonte de desgaste ou uma oportunidade de fortalecimento. O corpo responde ao que você repete. E se a repetição for alinhada, equilibrada e sustentada por músculos fortes, suas articulações agradecerão ao longo dos anos. Cuidar da forma como você caminha é, em essência, cuidar da sua liberdade futura. Porque mobilidade é autonomia. E a autonomia começa com algo tão simples quanto a maneira como seus pés tocam o chão.